Então, bem legal você ter falado sobre isso. E aí, quando a gente fala sobre maçonaria, muitas pessoas também divagam sobre bem, mal, né, que são Uhum, coisas relativas ao ser humano, mas a figura do rei Salomão, né? uhum. Então, qual é a conexão do rei Salomão com a ordem? É, uma sessão maçônica, ela é basicamente uma peça de teatro. Eu costumo dizer assim, quando eu vou fazer entrevista com algum candidato para minha loja. Então, naquela peça de teatro, existem alguns papéis, né, que são representados pelos membros da loja. Dentro da maçonaria, essa peça de teatro se passa na construção do templo do rei Salomão. Né? E quem faz o papel do rei Salomão dentro da loja é o venerável mestre. Né? Então ele representa ali aquela simbologia. Então é uma forma onde a lenda da construção do templo do rei Salomão foi trazida para dentro da maçonaria e o que é que a gente está construindo ali? A gente não está construindo o templo, a gente não está construindo coisas físicas. A gente está construindo o próprio homem, né? A própria evolução do homem é o que a gente usa como essa representação simbólica da lenda do rei Salomão da construção do templo, do primeiro templo. E aí o rei Salomão, ele é alvo de estudos em diversas vertentes, né? No judaísmo, Sim. originalmente, lógico, Uhum. né? Mas você vê muitas vertentes cristãs, principalmente evangélicas, que se baseiam ali nos Uhum. ensinamentos, no livro de Provérbios e tudo mais. Mas quando a gente fala sobre maçonaria, essas mesmas pessoas que estudam o rei Salomão e colocam às vezes como exemplo, o exemplo é do Uhum. livro dos Provérbios, né, que tem Uhum. vários ensinamentos e tudo mais, elas apontam o dedo e dizem, não, mas lá é a parte ruim. Então, como é que a gente consegue desmistificar isso para as pessoas que estudam? O rei Uhum. Salomão, lógico que a maçonaria não é só isso, mas é muita gente apontando e às vezes dizendo que símbolos são utilizados para o mal, mas estão usando aqueles símbolos dentro da tradição deles. Uhum. Então, isso é um ponto interessante, né? Você vê, por exemplo, eu fiz um vídeo no meu canal sobre a maçonaria e o grau 33, né? A gente até estava comentando um pouco antes de começar a live. E aí eu comentei a respeito da quantidade de comentários negativos que a gente recebe lá, né? De pessoas falando que, você vai pagar por isso quando chegar o dia, né? Que Cristo voltar, aquelas coisas todas. Enfim, o que a pessoa não entende que, assim, por exemplo, para entrar na maçonaria, pensa no seguinte: você vai entrar numa instituição que, por obrigação, você precisa acreditar numa entidade superior, em Deus. Você pode pôr o nome que você quiser, mas você tem que acreditar, senão você não entra na ordem. Aí você entra numa instituição que tem um CNPJ, que tem um endereço, que tem uma série de coisas, e aí chega lá no meio, a história muda, então você vai passar a cultuar alguma coisa ruim, você vai fazer mal para as pessoas. Então não tem cabimento. Você não poderia. Quantos processos a maçonaria já recebeu, né? As potências já receberam, de irmãos que chegaram lá e disseram: não, me enganaram, falaram que isso aqui era um negócio bom, mas na verdade é um negócio do mal, alguma coisa assim. Não existe, porque não tem isso. E é interessante que muita gente não quer ver isso, né? As pessoas se prendem ao que ela ouviu, de repente, eu não sei, de alguém, ou de algum pastor, ou alguma igreja, e tem aquilo na cabeça, né? E a gente tem que fazer esse trabalho de trazer esse esclarecimento, mas é difícil você passar essas imagens para algumas pessoas, né? Ela já tá tão enraizado nela, aquela visão de que maçonaria é mal, que a pessoa, mesmo você apresentando fatos, você fazendo vídeos tentando demonstrar que não tem nada demais aquilo, que é só um grupo de homens ali que estão reunidos para estudar, para fazer caridade, para fazer filantropia, mas a pessoa não enxerga dessa forma. E aí eu sempre toco num ponto, porque aí falando de religião, mas a maçonaria não é uma religião. Uhum, Mas tem uma frase do Ramakrishna que é assim: foi perguntado para ele sobre religião, opinião uhum, sobre religião. E ele disse o seguinte: todas as religiões estão certas. O problema é o adepto. E aí a maçonaria a gente sempre ouve, uhum, principalmente quando você vai ser iniciado, né, no começo, uhum, dos irmãos que vão ali acolher e tal. Eles dizem o seguinte, que a maçonaria é perfeita, uhum. mas o maçom, Só. Uhum. ele é um ser Ele é humano. um ser humano, exatamente. Então, às vezes a gente vê nos comentários de outros vídeos falando sobre isso, que fala,
Ah, mas eu conheci um fulano que era maçom e fez tal coisa que não foi legal. Aí outras pessoas às vezes têm uma referência ruim Uhum, porque ela tá vendo o ser humano, não a uhum. instituição, né? Sim, exatamente. Não, eu ouço muito isso, né? Ah, político tal é maçom e o cara roubou, o político não sei o que fez isso, fez aquilo. Mas é o ser humano, né? Não é a ordem, não é isso que a ordem prega, né? A ordem traz para a pessoa a evolução, né, dela dentro da sociedade, né? Como pessoa, como pai, como uma série de coisas. Mas o ser humano é falho. A gente tem os nossos defeitos e a gente erra. Então a questão é essa. O que a maçonaria tem de vantagem é que alguém que cometa um crime, é, ele pode ser expulso da maçonaria, né? Nós temos argumentos, instrumentos para fazer isso. E aí, se alguém está com a intenção de entrar para a maçonaria, não basta ele ser bem indicado também, né? Existem alguns critérios que a pessoa precisa respeitar, que assim, a Uhum, sociedade uhum, precisa também dar informações sobre esse candidato, né? uhum, E aí você poderia falar, porque às vezes muitas pessoas têm a vontade, uhum, mas elas precisam entender que existem critérios, né? uhum. Não só de vontade, mas também de condutas, né? Você tem uma série de pontos que são importantes para entrar para a maçonaria, né? Inicialmente, alguém de dentro vai ter que olhar para você e identificar que você tem um potencial para ser um maçom. O que, que é esse potencial? A pessoa olha para você e vê qualidades suas. Se você é uma pessoa, o que normalmente a gente procura? Pessoas que gostam de estudar, pessoas que a gente percebe que tem uma conduta correta, pessoas que são boas, assim, que tem um certo perfil. E pessoas, que essa é uma parte polêmica, mas a pessoa que tem uma certa condição financeira. Por que da condição financeira? Porque quando você entra na maçonaria, você tem muito gasto. E esses gastos, se a pessoa for entrar na maçonaria e ela não está estabilizada financeiramente, a maçonaria vai ser pior do que ela vai piorar a vida do sujeito ao invés de melhorar. E não é esse o objetivo. Eu já tive condições, uma vez, de indicar um amigo que me pediu, um cara muito bacana, conversei com ele já muitas vezes a respeito de maçonaria. Eu sabia que ele tinha uma condição financeira que não estava muito legal, mas ele tinha me falado: não, agora eu estou bem, está tudo certinho, estou com trabalho, minha vida está estável. E na hora da entrevista, para os meus irmãos, na hora que eles começaram a pressionar ele na entrevista, ele começou a ver que ele não tinha condições financeiras para entrar na maçonaria. Porque você vai ter que pagar uma iniciação, você vai ter que jantares para frequentar, você vai ter que doar dinheiro para caridade, você vai ter uma série de coisas. E se você não tem essa condição, a maçonaria não vai conseguir te ajudar. Então não é que você nunca mais vai entrar na maçonaria. A pessoa que está nessa condição querendo entrar, se estabilizando financeiramente, com certeza ela numa outra oportunidade ela entraria. É porque a questão da família, né? Não Uhum. pode tirar aquilo que é para a família dele, da pessoa, não Exato. pode desestabilizar a Uhum. família, né? Exatamente. Porque até a questão do pilar família, trabalho e depois maçonaria, né? Uhum. Sim. Então é bom desmistificar isso porque às vezes a Uhum. pessoa fala assim: não, a pessoa só entra rico. Uhum. Não, mas a pessoa precisa Uhum. continuar dando condições para a família dele, não tirar Uhum. da família dele, Uhum. para colocar numa instituição. Eu acho que isso é com qualquer outra vertente, né? Sim. Claro que outras não ligam muito para isso, Uhum. mas é uma preocupação. Eu acho que é mais do que você selecionar alguém por ela ter dinheiro, não, mas é uma preocupação com essa pessoa manter a família dela e não Uhum. tirar da família dela para, tipo, manter uma ordem, vamos dizer Sim. assim, né? E tem outras ordens que são muito próximas à maçonaria e que têm uma condição mais acessível, né? Você, por exemplo, tem ordens martinistas que o custo da mensalidade é algo bem menor. E a ordem martinista e maçonaria são ordem co-irmãs, né? Elas são muito próximas uma das outras. Então, a pessoa que tem esse interesse em buscar se melhorar e ainda não conseguiu entrar numa maçonaria, procura uma ordem martinista, que você vai encontrar coisas muito bacanas lá também. E a ordem martinista, ela é altamente esotérica também, né? Muito mais esotérica que a maçonaria. Olá, eu sou Ulisses Massad e eu gostaria de saber se você gostou desse corte. Se você gostou,
acesse o link que está aqui embaixo e veja o vídeo completo. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal, e se você gostou desse corte, o episódio completo está aqui na descrição. E também se inscreve lá no nosso canal oficial, Filhos do Todo, para você acompanhar as outras entrevistas.